Olá a todos, bem-vindo ao meu canal. Essa corrida aqui, esse vídeo que eu vou mostrar para vocês foi a minha bateria na final mundial dos construtores 2020. A gente já pode ver aí o grid, né? Um grid bem forte, formado por Kero Kuma, Makosi, Shohei, Originals, Diko, Hara, Adam, Arrow, eu, Mataboy, DB007 e Road Beef. Então, como vocês podem ver, é só gente grande aí, só alien andando aí, um grid forte. Essa era a corrida 2. O campeonato era formado por 3 corridas. Cada membro de cada construtora corria uma corrida. Eu fiquei com a segunda corrida. E nisso daí seriam somadas as pontuações das 3 corridas e a gente teria classificação final do campeonato, né? Essas corridas foram feitas no modo esporte, no servidor norte-americano no leste, né? Leste dos Estados Unidos, localizado mais precisamente na Virgínia. E dos testes que a Polyphony fez, foi o servidor, numa geral, em média, foi o melhor para ser localizado as corridas da final mundial, né? Então todas as corridas da final do Supra GT Cup, a Nations Cup e da Manufacturer Series, todas foram realizadas nesses servidores americanos. E tu pode ver ali que eu tô com 3 barrinhas. O Makosi, ele vive, né, na Europa, ele não tá na Austrália, tá com 3 barras. O Mata nos Estados Unidos 4 barras. Aí o pessoal da Ásia e quem morava na Ásia e na Oceania, aí ficava variando, às vezes 1 barra, às vezes 2 barras, às vezes 3 barras. Mas pelo menos de minha parte, eu não vi nenhum lag que prejudicasse o andar dessa corrida, pelo menos na minha tela, né? Vocês vão ver aí minha corrida mais pra frente. E tá acabando aí o aquecimento. O Qualify aqui foi feito da seguinte maneira: a Polyphony quis simular o que a gente fazia na World Tour, né? Nas World Tour, eles espaçavam os carros geralmente para que nenhum carro desse vácuo para outro, né? Então teria que ser uma volta pura, né? Sem vácuo, que na minha opinião o vácuo acaba destruindo o sistema de Qualify do Gran Turismo, né? A gente sabe que nas corridas da FIA é aquela bagunça, né? Todo mundo querendo pegar um pouco de vácuo, querendo ter o máximo de vantagem possível, e ninguém quer ser o primeiro da fila. Aí fica aquela bagunça, todo mundo freando antes de abrir a volta. Então, graças a essa decisão da Polyphony, para mim foi muito acertada. Eles fizeram da seguinte forma: eles foram soltando os carros aos poucos, seguindo uma ordem, né? Aí a ordem foi a classificação inversa na temporada oficial. Por exemplo, a Mercedes foi a primeira no geral, era a última a sair. A Audi foi o segundo, era a penúltima a sair, assim sucessivamente. Ali a gente tá vendo o reloginho que tá com a contagem regressiva. A Audi sempre saía nas 3 corridas. Quando batia 4 minutos e 20, a gente tem que sair dos pits, volta de saída e a hot lap, e depois que completasse a hot lap tinha que esperar todo mundo completar a sua volta para você não atrapalhar ninguém apertando options e saindo pro jogo, porque de vez em quando, não sei se você já deve ter percebido isso, que algumas vezes quando você sai da pista pelo options pro pit, dá uma lagadinha. Aí eles queriam evitar isso. Mas como eu era o penúltimo para sair da pista, então não tinha problema, né? Só tinha que esperar a Mercedes completar a volta, aí eu podia sair da pista. Então, nesse momento já saíram alguns carros. Eles dividiam em 2 grupos, né? As 6 primeiros condutores saíam. Aí depois que esses 6 completavam a volta, aí saía mais o segundo grupo de 6 pilotos, cada um com uma volta só para fazer, né? Então é aquela coisa: se arriscar demais, você pode cometer um erro e destruir sua corrida, né?
A minha mentalidade aqui era fazer uma volta segura, sem arriscar muito, porque eu sabia que o Audi, pelo menos para qualify, o Audi era um carro bom, mas para corrida, principalmente os MR em geral, sofriam muito por causa do desgaste de pneus. Ali, como vocês podem ver ali embaixo, 6x era o desgaste de pneus, a gente tinha que usar pneus médios e macios por obrigação, e era 2x de combustível. O combustível não era problema, podia atacar, sobrava combustível, mas o consumo de pneu era bem elevado, então principalmente os carros MR sofriam bastante, que Red Bull é uma pista que consome muitos pneus traseiros, né, que tem muita curva que precisa de uma tração boa, então tinha que ficar bem atento a isso aí. Aí a gente aqui está no Qualify ainda, os carros vão, acho que o Mazda vai completar a volta dele agora. Mazda, acredito que era o pior carro aqui nessa pista de BOP, o 28.299, ele completou a volta. Adam fez uma volta razoável, 27.5 não é uma volta tão boa para o Ford. Ford aqui era um carro bom. O Mata ele faz 27.3 de Lamborghini, que para mim a Lamborghini era o melhor carro aqui dessa pista de pace. Então não foi uma volta boa do Mata. Arrow de Beetle 27.7. Eu não sei se esse carro é tão bom aqui, não sei dizer. 27.2 do Originals de BMW é uma boa volta de BMW. Falta mais um aí para completar o primeiro grupo de 6 pilotos. Shohei, um grande piloto aí da Honda. Essa volta não foi boa, 27.7 não é uma volta boa de Honda. Honda que era um carro muito bom também. E então completou-se aí os 6 primeiros, né, do grupo dos 6. E depois de um certo tempo, acho que cerca de 1 minutinho, uma coisa desse tipo, o segundo grupo vai começar a sair para poder fazer a volta de qualify. Repetindo, né? Cada carro teria uma volta, uma hot lap, né? Então é uma chance. Um nervosismo grande, né? Uma chance, você só tem uma chance. E é isso aí. Mas a maioria dos pilotos aí já tem experiência em eventos presenciais. Acho que desses aqui, Original já foi, Mata não, Adam já foi, Shohei já foi, Arrow já foi, DB17 já foi, Karokuma já foi, Amakosi já foi, Didico já foi, Hara já foi, eu já fui e o Road Beef também já foi, eventos presenciais. Acho que só o Mata que não tinha ido ainda. E a Polyphony ela enviou pra gente vários equipamentos pra gente fazer a transmissão dentro de casa, né? A final mundial foi feita online, como eu já tinha falado, e eles enviaram pra gente vários equipamentos pra gente fazer uma transmissão de alta qualidade, como vocês já assistiram aí, né? Na transmissão que no canal do Gran Turismo TV no YouTube. Eu já sabia que a Audi tinha vindo já de um resultado até bom em Sardenha com a Emily, né? Emily Jones, a pilota da Austrália. Ela tinha largado em 10º e chegado em 8º na primeira corrida, então a gente tinha feito 3 pontos. Então eu já estava com isso em mente. Aí deu 4h20, fui liberado, né? Saí dos pits e aí ia tentar fazer uma volta bem devagar para não desgastar muito os pneus, né, na volta de saída. Principalmente que o desgaste é relativamente alto, 6x. Pneu suave. Pode ver ali no mapinha os carros bem espaçados, sem nenhum problema de vácuo. O que é o ideal, né? Tomara que eles façam alguma coisa para o Gran Turismo 7 a respeito disso. E para mim, o sistema de Qualify no modo FIA é uma bagunça. Eles deveriam ter feito alguma coisa, deveriam ter focado mais nessa área de Qualify. Eles diminuíram o vácuo, né, durante o jogo. Primeiro aumentaram, depois diminuíram, voltaram atrás, mas mesmo assim ainda é muito alto a vantagem de quem está no vácuo, né? Aqui eu vou abrir minha volta.
última curva. Tentar sair forte aqui na última curva. Sair bem. E aqui abrir a minha volta de qualify. Nessa primeira curva, vocês vão ver aí, eu estava bem nervoso, eu acabei fazendo ela bem lento. Pode ver que eu nem uso toda a zebra de saída, porque essa primeira curva no Audi é bem complicada. O carro, se você não fizer ela direitinho, o carro sai de traseira e você perde muito tempo. Mas eu fui tão conservador que eu perdi muito tempo. Eu fiz 22.417 e eu tinha condições assim fácil de fazer 22.3 até 22.2 já fiz em simulações. Mas é aquela coisa, né? Simulação é uma coisa, quando tá valendo, e principalmente sendo filmado, sendo transmitido online, é outra coisa. Curva 2 foi uma ótima curva. Curva 3 aqui fiz bem também, o carro tracionou bem. Essa curva 3 o Audi também estaciona com facilidade, mas quando o pneu tá zero é menos comum. Curva 4, uma curva onde o Audi faz muito bem, também fiz relativamente bem. Essa curva é difícil, você tem que fazer ela com o meio de lado com o Audi. O turn-in, né, é um pouquinho tarde ali. E aqui é o setor mais rápido do Audi, né? Essas curvas rápidas é onde o Audi tira o máximo proveito aí do carro. As duas últimas curvas foram boas. E aí eu vou completar a minha volta 27.426. Foi uma volta razoável. O primeiro setor foi nessa curva aí, como eu já tinha falado, eu perdi muito tempo aí. Perdi no mínimo um décimo. E vocês vão ver que esse décimo vai fazer diferença no grid, né? O grid foi um grid bem apertado. Pode ver que eu fiquei a menos de 2 décimos do Didico, que fez a pole, e estou largando em sétimo, né? Grid forte. Então qualquer tempo que você perca faz diferença, né? Aí a gente está seguindo a solicitação da Polyphony, né? De quando for mais ou menos na metade da volta de saída, na volta posterior a hot lap, você para o carro e volta para os boxes. Aí agora é aguardar para o início da corrida, né? Todo mundo fez o qualify, a gente vê aí o grid bem próximo, ó. Do oitavo, do primeiro para o oitavo, menos de 3 décimos. Do primeiro para o sexto ali, 1 décimo, um pouquinho mais de 1 décimo. Bem apertado. Aí a gente vai ver que o Didi e o Hara vão largar de suave, né? E o resto do grid vai largar de médio. Eu tinha em mente que se eu largasse na frente, eu iria largar de suave, mas se eu largasse na posição mais mediana, tipo quarto, quinto para trás, aí eu largaria de médio. Já tô checando ali para ver se eu tô com o pneu certo, já tá lá, o médio. E agora é aguardar o começo da corrida, né? Momento tenso, né? A gente sabe do esforço que foi para se classificar. Foram 4 meses de corridas, toda quarta, sábado tinha corrida. Foi uma briga intensa aí para se classificar. E agora é a hora, né, da corrida que vale, né? A corrida que você tem que trazer o resultado, né? Uma corrida muito importante para concluir, né, a sua temporada. E outra coisa, como você está fazendo de casa, né? Tem aquele problema. Se a sua internet cair, tchau, já era. Você tá fora. Você perdeu a sua chance. Você cai para o último lugar. Se cair a energia da sua casa, da sua residência, também é considerado como se fosse uma quebra do carro. Esse é o ponto negativo um dos pontos negativos, né, de você fazer o evento na sua residência. Qualquer problema individual seu, só você se prejudica. Numa World Tour, vamos dizer, mas geralmente nunca aconteceu isso, mas vai que aconteça de dar um problema técnico e todos a região lá que está sendo feito o evento perca a energia elétrica.
todos são prejudicados, ou seja, ninguém é prejudicado, né? Porque a corrida seria reiniciada. Aqui não, aqui cada um está na sua residência, e se você tiver um problema pontual, após o Qualify ter iniciado, aí o prejuízo é todo seu. Então faltam 30 segundos aí para terminar o Qualify. E para iniciar a segunda corrida da final mundial 2020 dos construtores FIA Gran Turismo Sport. Vou largar em sétimo, Didico em primeiro, Rara em segundo, Karokomi em terceiro, Originals em quarto, Matabó em quinto, Macos em sexto, eu sétimo, Adam em oitavo, Shohei nono, Arrow décimo, 11º Road Beef e 12º DB007. Aí eu mandei uma mensagem pro Didico porque ele teve um probleminha, ele ficou sem energia na casa dele algumas horas antes da primeira corrida, que ele estava previsto para correr a primeira corrida, só que ele ficou sem energia e ele conseguiu mudar a ordem, né? Aí o cara que ia correr essa corrida, a corrida 2 pela Toyota, correu a corrida 1, a energia do Didico chegou a tempo, ele conseguiu correr a corrida 2. Aí eu tô brincando com ele ali, fake falta de luz, porque com a falta de luz, mesmo com a falta de luz, ele mudou a corrida dele, mas mesmo assim ainda fez a pole. Didi, que a gente sabe, é um grande piloto, e Toyota também é um grande carro aqui. Ao meu ver, os carros FR tinham a vantagem aqui, por causa principalmente que são carros geralmente com mais motor, né, do que os carros MR, e também nessa pista aqui o consumo crítico nos pneus traseiros, né, e os MR gastam mais por ter mais peso na parte traseira do carro. Aí aquela mesma sequência que a gente está acostumado aí jogando as corridas da FIA, né? Nessa hora a tensão está no limite, né? Quando você está se preparando para largar, é um momento de grande tensão. (17 voltas, a corrida dura mais ou menos cerca de 25 minutos. Aí a apresentação do grid. Todos os carros com livery padrão, né? Eles não liberaram que a gente usasse um livery próprio. Didico em primeiro, 27 e 236. Boa volta. Rara 27 244. Querocoma, olha a diferença, 19 milésimos entre o terceiro e o primeiro, 30 milésimos entre o 4 e o primeiro, quarto, 1/10 entre o quinto e o primeiro, 1/10 entre o sexto e o primeiro. Aí vem eu, quase 2/10 entre o sétimo e o primeiro. Aí o gap já começa a aumentar, quase 3/10 do oitavo para o primeiro. Aí é mais o pessoal que não fez uma volta boa, que não tinha um carro bom. Nesse caso aí do Shohei, acredito que não foi uma volta boa. Do Beetle, eu acho que dava para ter andado melhor do que isso. O Porsche com certeza. O Rodrigo deve ter tendo algum problema na volta dele. A gente sabe que é um piloto forte também. E o Mazda, pelo que eu ouvi, né, é um carro muito ruim para essa pista aqui. Então realmente o Mazda não tinha muito o que fazer. Eu tinha potencial, meu carro tinha potencial de brigar lá na frente, mas é aquela coisa, né? Quando tá valendo, entra o nervosismo, entra também o fato de você só poder fazer uma volta rápida, você só tem uma tentativa, né? Uma chance. Então, se você arriscar muito, você pode acabar tendo um prejuízo muito grande. Então, eu decidi não arriscar tanto no Qualify e fazer uma volta razoável. Nas minhas simulações, minha melhor volta tinha sido 27,188. Mas se você for ver, para todos os pilotos aqui, com certeza eles tinham potencial também de melhorar. Então é mais, Qualify nesse estilo é mais para quem consegue perder o mínimo de tempo possível, né? Consegue se manter frio e fazer uma boa volta.
aqui a contagem. Começou a corrida, largando de médio. Só os dois primeiros estão de macio. E tentando aquecer aqui os pneus. Aqui na curva 1 eu freiei muito dentro, quase bati na Mercedes, mas dei sorte de não ser ultrapassado pelo Ford. O Ford acabou ficando encaixotado atrás de mim, ele deu um toquinho em mim que me ajudou, porque eu saí muito mal da curva 1 e ele não me ultrapassou, né? Isso me ajudou. Aqui também o meu pneu estava bem frio ainda, acabei indo um pouquinho largo, ó. Distracionei um pouquinho o carro e aqui o Ford vai me atacar. Quase perdendo o vácuo já, ó. Já perdi o vácuo do carro da frente. O Ford aqui vai me atacar, colocando por fora. E ali a Lamborghini atacando a BMW. Eu tinha que manter essa posição, consegui manter, deixei espaço o máximo que deu ali. Acho que ele conseguiu ficar na zebra, não deu pra ver, pelo radar acho que sim. E ali aquela briga também me ajuda, que eu já encosto um pouco nos carros da frente, né? Uma coisa que eu percebi nas corridas de simulações que eu fiz, o Audi era bem complicado de se manter no vácuo, porque o carro já é um carro bem instável, né, de dirigir, e quando você fica no vácuo você perde mais um pouquinho de downforce, né? E o carro fica mais instável ainda. E o que acontece? Você acaba derrapando muito nas curvas. E se você começar a derrapar demais com esse carro aqui, nessas configurações de 6x de consumo de pneus, você destrói os pneus e nas últimas voltas de stint você tá com um carro bem difícil de guiar. Aqui o Makosi tenta ultrapassar dois carros, não sei se foi um erro dele, mas eu consegui aqui tirar proveito dessa briga, passei a Lamborghini. Sabia que ia ser difícil de manter a Lamborghini, que a Lamborghini, na minha opinião, era o melhor carro aqui desse combo. A Lamborghini basicamente é um Audi com um motor bem melhor. Ela tem tudo que o Audi tem, mas um motor bem superior. Aqui ele me ataca. Fico por fora, mas a próxima curva eu fico por dentro, consigo manter aqui a sexta posição e tentando me manter no vácuo da Mercedes, né? O Ford atacou ali a Lamborghini, que me deu um pouquinho de ar, né? Fiquei um pouquinho mais tranquilo, que ele tinha briga atrás de mim, então poderia me concentrar só o que estava na minha frente. Aí já abri um gapzinho bacana de 1 segundo, já cortei o vácuo, né? Essa curva aqui é bem complicada com o Audi. Nessa pista aqui tem muito problema de track limits. Para as corridas aqui nesse modo, a Polyphony desligou os track limits, né? E desligou também o sistema de penalidade para contatos. Tinha um pessoal assistindo a corrida e eles queriam fazer, né, julgar e dar punições para quem eles acharem que merecia, né? Então você tem que ter cuidado. Aqui o Makosi passou a BMW. Continuo no vácuo ainda. E agora o Mata começa a se aproximar. Ele já está no meu vácuo agora. Aí eu errei um pouquinho essa curva. Foi um pouquinho largo por causa do vácuo. Agora eu perdi o vácuo. Estou fora do vácuo. O lado positivo é que agora eu posso guiar o carro sem tanta instabilidade por causa do vácuo. Mas agora eu tenho a pressão do Mata atrás, né? Didi continua na frente, Harry em segundo, os dois de pneu suave e o resto de médio. Aqui o Mata começa a se aproximar. Meu ritmo no começo da corrida não foi tão bom. O ideal ali era para estar virando 28,7, 28,8. Mas se eu estivesse andando sozinho, né? Mas aqui eu tava no vácuo, né? E que às vezes ajuda, às vezes não ajuda. E agora vou ser pressionado pelo Mata.
Essa curva aqui o Audi fazia muito bem, ele tem uma ótima tração. Já recebendo a pressão da Huracan. Carro muito forte. Essa curva, principalmente quando você começava a ter um desgaste de pneu, era bem complicada. Curva 3. Curva 4 é uma curva boa também para o Audi. Curva 5, ela é um pouquinho... Ela era boa para o Audi, mas você tinha que fazer ela bem direitinho, tem que entrar bem para sair forte. Nessa zebra aqui que eu acabei de passar, tem que ter cuidado, né, que tem um glitch. Você não pode atacar demais, porque uma hora ou outra o jogo vai lhe matar. Nessa zebra aqui também, dessa curva, essa zebra aqui de fora, às vezes também dá. Mas você tem que atacar ela. Se você não usar essa zebra de fora, você perde muito tempo. Aqui completando a quarta volta. Volta razoável, 28 é uma volta razoável de médio. O Mata não quis me atacar nessa curva, ainda bem, porque a gente ia perder muito tempo se ele fizesse isso. A primeira curva foi muito lenta. Não fiz bem. O Audi ali é bem arisco ali naquela primeira curva. Aí ele bota por fora, ó, não tem muito mais velocidade de reta. Aí eu nem quis brigar, porque eu sabia que a gente só ia perder tempo. Ele era mais rápido que eu aqui. A Lamborghini não tinha como segurar, então preferi não brigar muito. Não deixei passar, né? Tentei defender, mas você vê ali que a Lamborghini é bem mais rápida de reta. E não tinha o que fazer, né? E agora era tentar usar o vácuo, né? Da melhor maneira possível para abrir um gap. A gente vê que o Road Beef ali já está em oitavo, 2,5 segundos atrás. O Originals tirando proveito ali do vácuo do Macose. E eu aqui tentando tirar proveito do vácuo do Mata. É de uma pista que eu gosto muito. Dentre as três da final mundial, Sardenha, Red Bull e Interlagos, se eu tivesse que escolher, eu escolheria essa pista. E pelos treinos que a gente fez, o time Audi, a gente sabia que o Mano Rodri, como é o piloto mais rápido dentre nós, né? Piloto da Espanha. Então, o piloto mais rápido de cada construtora sempre vai correr a corrida mais importante, né? Que é a última corrida, que vale o dobro de pontos. Então, sobrava para mim, para Emily, né? Escolher qual piloto ia correr qual corrida. E ela estava um pouco mais rápida do que eu em Sardenha, e eu estava um pouco mais rápido do que ela aqui em Red Bull. Então, acabou sendo uma escolha fácil. Aqui o ritmo de médio aqui nessa segunda parte do stint médio estava bem bom. Eu percebi que o Mata estava com dificuldade, não sei porquê, estava com dificuldade no pneu médio. Ó, ele indo largo, perdendo a usar os pontos de tangência ali, ó, traseirando também. Não sei se porque ele ficou um pouco nervoso por eu estar pressionando ele, mas eu não ia atacar, só se ele errasse ali, cometesse algum erro que eu iria tentar passar. Nesse período aqui da corrida, mais interessante era você não brigar muito. A gente já perdeu muito tempo em brigas. Eu já estou quase 10 segundos atrás do Titico. Tá certo que o Titico tá de pneu médio, mas a gente perdeu muito tempo brigando já nas primeiras 3 voltas ali. Ó, pode ver, ele não saiu forte. Eu derrapei o carro e ainda saí melhor do que ele. O ritmo não tá bom, 28 alto não é uma volta tão boa já agora, com o carro com um pouquinho menos de combustível, mais leve. Sempre tendo o máximo de cuidado possível aqui, porque como vocês devem saber, se você colocar as 4 rodas fora da zebra ali, você suja o pneu e acaba perdendo muito tempo nessa próxima curva aí, além de correr o risco dos stewards, né, da Polyphony lhe darem uma punição por track limits. Aí a gente segue atrás do Mata. Nessa corrida tinha uma boa variância de estratégias. Os carros FR, como tinham um consumo de combustível mais baixo do pneu traseiro, que é o mais crítico aqui, eles tinha essa possibilidade de eles fazerem 10 voltas de suave e 7 de médio. Para mim não existia a menor chance.
Inicialmente nos meus treinos o ideal para mim seriam 9 de médio e 8 de macio, mas eu comecei a trabalhar no consumo, ser um pouquinho mais cuidadoso, principalmente no esterçamento do carro, nas curvas de alta, para não deixar o carro derrapar. Eu conseguia fazer com que o carro pudesse fazer um stint de 9 voltas de suave e 8 de média. A gente vê ali o Carol Kuma já parando, ó, na volta 7, e o Originals também na volta 7. Os dois carros MR, né? Perdão, FR, BMW e Subaru. Eles fizeram 7 voltas de média, vão fazer 10 de suave. Não tinha a mínima condição do Audi fazer isso. Aqui a gente continua no ritmo grudado no mata, né? A gente vê ali pelo gráfico que o Hara está bem próximo do Didi. McCoy aqui está na minha frente, aqui, a cerca de 2 segundos aqui na frente do mata. 2, 3 segundos. E a gente cuidado nele aqui, o Road Beef atrás. A gente conseguiu abrir um gapzinho seguro, né? 3 segundos e meio ali. Um gap bom. De novo, ó, o mata perdendo o apex da curva. Isso durante a transmissão, não sei se mostraram isso, porque eu estou gravando antes, mas eu estava começando a me incomodar. Eu comecei a pensar no meio da corrida que foi uma má ação minha, né? Uma má decisão minha não ter brigado mais com ele, que agora ele está me segurando. Aqui eu estou perdendo tempo atrás dele. Então volta 8. Hara de Citroën para Macose de Mercedes, mata. Eu praticamente a maioria dos carros nessa estratégia aí de 8 voltas de médio e 9 de suave. O Road Beef continuou, não entendi porquê. Talvez por ter muito desgaste de pneu, né? No suave, aquela coisa que eu falei anteriormente, né? Que inicialmente eu não conseguia fazer 9 voltas de suave, mas aí durante os treinamentos, né, a gente vai aprimorando aí a guiada e tenta economizar o máximo de pneu sem perder muito ritmo, porque o ideal é você ficar com certeza com mais tempo, com o pneu mais mole, né? Aqui a gente volta em 8º lugar. A gente vê que o Originals, por ter parado uma volta antes, fez um undercut no Macose, né? O Originals agora está em 5º, o Kerokoma está em 4º. Aí quando o Road Beef vai parar nessa volta, e quando ele parar a gente recupera a 7ª posição. Atrás de mim agora está o Shohei. O Shohei parou uma volta antes da gente, e ele também foi para suave, né? Tava de médio. Então vocês vão ver que agora no começo ele vai estar muito forte, ele vai dar uma encostada. Mas eu durante a corrida, na minha concepção, ele tinha parado 2 voltas antes do que eu. Então eu tava. Minha preocupação era não deixar ele encostar muito no começo, porque eu sabia que eu ia ter uma vantagem grande de pneu no final. Só que assistindo o replay depois, ele na realidade parou uma volta antes do que eu. Então a diferença de pneu não era tão grande. Aqui o Mata começa a abrir. Agora sim o Mata começa a realmente andar bem forte. Vocês vão ver aí que ele vai fazer a volta mais rápida na próxima volta. O Mata no segundo stint andou muito forte. Fez jus, né, ao equipamento que ele tinha, que a Lamborghini aqui é extremamente forte. O Road Beef parou. Parou na volta 9. Didi continua. Didi parou agora, né? Fez 9 voltas. E conseguiu voltar na frente do Hara, né? Então o Didico ele tem Didico e Hara de pneu médio. O Didico tem um pneu de uma volta mais novo. E agora, só que agora vai ter a pressão do Kerokuma, né? Kerokuma, ele conseguiu na primeira volta, com a briga ali da Lamborghini, da Mercedes e da BMW, ele se deu muito bem porque ele abriu logo o gap. Então ele ficou tranquilo. Como ele estava de pneu médio contra os 2 primeiros de pneu suave, ele sabia que não tinha condições de atacar. Então ele fez um ritmo bem constante ali, sem ser pressionado por ninguém atrás dele. Então ele conseguiu um ritmo bom, não perdeu muito tempo para os carros de suave na frente, né? Parou cedo, parou na volta 7
e com 10 voltas de suave ele tem uma boa chance aí de brigar pela vitória. Aí a gente vê que o Mata começa a abrir um gap para mim e o Shohei vem se aproximando. Quando a gente saiu dos pits, o gap era 2,5 mais ou menos, ele começa a se aproximar e isso começou a me assustar bastante. Eu comecei a me preocupar muito mais com o carro de trás do que com o carro da frente, porque eu sabia que o Mata, pode ver, 27,5 é uma volta muito rápida. Nas minhas simulações, o mais rápido que eu fiz uma vez só, foi um 27,4, mas arriscando tudo. Aí o Mata tá indo pra cima mesmo. E eu agora comecei a ficar bem mais preocupado com o carro atrás. Eu só me importava nesse momento da corrida com o gap do Shohei. O gap do Mata não era a minha preocupação nesse momento da corrida. Mas como durante a corrida eu estava com o pensamento de que o Shohei tinha parado 2 voltas antes do que eu, a minha preocupação não era tão alta, né? Porque essa diferença, né, de vida útil do pneu faria essa diferença, faria a diferença, né, no final. Só que na realidade era uma volta só, né? Ele parou uma volta antes de mim. Aí o gap vai aumentando de pouco em pouco pro Mata e eu consigo mais ou menos manter a diferença pro NSX, né, do Shohei que a gente sabe aí, a gente acompanha um grande piloto aí da Ásia, né, ainda muito forte. 27,9 é uma volta razoável. O ideal ali pra mim era pra eu estar virando 27,6, 27,7. Ali o Kerokoma já passa, o Hara, ó, vai para segundo lugar. Aqui nesse stint de suave, o que eu tentava fazer era não derrapar muito nas curvas críticas do Audi, que era curva 1 e curva 1, essa curva aqui também, curva 3, que o carro derrapa com facilidade. E as últimas 2 curvas, se você atacar demais, o carro derrapa e você começa a destruir os pneus traseiros, que são os críticos aqui dessa pista. A gente vai completar a volta 12. E se eu não me engano vai ser a melhor volta na corrida. Aqui sempre evitando essa zebra. Pega só o começo dela e depois já sai, para não correr risco de pegar um glitch aí, um bug e ser rodado. Essas 2 curvas aqui o Audi faz muito forte, mas se você atacar muito, se você esterçar muito, né, virar muito o volante, você perde a traseira, o carro começa a derrapar e destrói os pneus. Minha melhor volta aí, 27,8. Não foi uma volta tão boa. Abri um gap aí de 1.6 pro Shohei, estava em 1.2, 1.3, aumentei um pouquinho. Isso, você vendo que você começa a aumentar a diferença, isso já lhe dá um pouco mais de confiança. E o gap mais ou menos se manteve ali com o Mata, né, 1.8. Dedico se mantendo em primeiro. Não dá pra ver aqui. Acredito que o Kerokoma ainda não tá a ponto de atacar o Dedico. Essa última curva ali eu dei uma erradinha. Curva 3. Aquela coisa que eu já falei. O carro escorrega às vezes. E o Shohei se aproximou um pouquinho. Aqui sempre evitando aqui a zebra. Aí nesse momento da corrida eu sabia que ia ser muito difícil ganhar alguma posição. Os pneus começam a ficar gastos aqui. Sabia que o máximo que poderia acontecer para mim, caso não houvesse nenhum problema na minha frente, seria a 7ª posição. A gente vê que o gap de tirar 2 segundos ali do Mata seria muito difícil. E eu sabia que o Shohei tinha menos pneu do que eu, então eu tinha condições
de segurar essa posição. Sétimo lugar, terminando em sétimo, não seria um resultado ruim. O Audi é um carro de Qualify, né? Um carro muito forte de Qualify, mas durante a corrida ele não é tão forte, principalmente pela falta de potência de motor, né? Se você larga numa posição e você não consegue abrir o carro que vem atrás, muito difícil de se defender, além do alto consumo de pneu também, principalmente nessa pista. A característica dela é maior desgaste dos pneus traseiros. Ali o Marcos passou o Originals, né? O Marcos ele tem uma volta a menos no pneu suave dele. O Marcos parou junto com a gente. O Originals parou na volta 7. O Originals na realidade tem 2 voltas a mais, né? O pneu dele é 2 voltas mais velho do que o da gente, né? O Marcos mata e o meu. E o Chorri atrás ele tá com um pneu uma volta mais velho do que o meu. Aí o gap vai aumentando um pouquinho. Volta 15, faltam 3 voltas. Nesse momento eu já estava mais preocupado em não cometer nenhum erro e trazer o carro pro final da corrida. Que imagina aí você rodar agora e destruir tudo que você construiu durante todas as corridas, né? As 30 etapas lá dos construtores, 4 meses de campeonato. Então ó, o carro já começa a derrapar, o pneu já está ficando num estado crítico de consumo. E a briga lá na frente começa a ficar pesada. Como já está no vácuo do Lidico ali, dá para ver pelo radar. E o Hara também agora vai ser atacado pelo Marcos, né? Marcos está em 4º lugar agora. Aqui completando a volta 15. E aí o que acontece? Eu começo a olhar o gap pro Chorri aumentando, eu não entendi, eu pensei, meu primeiro pensamento foi que ele tinha rodado, porque como eu disse, aquela zebra de fora da penúltima curva, você pode dar um problema, né? O carro, às vezes você, dependendo de como você entrar ali, você pode, do mesmo jeito que aquela zebra, não me lembro agora o número da curva, tem um problema do glitch, do bug, essa zebra de fora da penúltima curva também tem. Inicialmente eu achei que ele tinha parado novamente, mas não fazia sentido nenhum. A parada de boxe aqui nessa corrida, nesse modo aqui, nessa configuração de lobby, era muito longa, você perdia 16 segundos. Então, 2 paradas estava fora do contexto total. Não existia a menor chance de 2 paradas funcionar. Então eu estranhei, né? Não sei porque, não entendi porque ele parou nos boxes. Mas aí depois da corrida, assistindo o replay, eu percebi que o que aconteceu foi que ele acabou perdendo o carro na zebra de fora da penúltima curva. A zebra de saída de curva, né? Que na realidade não foi nem culpa dele, é um glitch do jogo. Que de vez em quando realmente essa zebra faz isso. Essa zebra é exatamente essa aqui. Aí o Marcos passou o Hara, ó. Última volta agora, a gente vai abrir. Nesse momento eu estava no modo totalmente tranquilo, sem atacar, sem risco nenhum. O gap até aumentou já para frente. O Road Beef, como ele parou depois da gente, ele tinha um pneu mais novo. E o Porsche também é um carro de melhor consumo. Eu estava bem tranquilo aqui, estava no ritmo bem seguro. Você vai ver que ele vai encostar. Ele tirou bastante já, estava 4 segundos na volta atrás. Aí o Hara consegue fazer a ultrapassagem no Marcos de volta, de pneu médio contra o Marcos de pneu suave. O Marcos deu uma vacilada ali, não, isso não era para ter acontecido, né? E a briga lá na frente continua com toda, né? Quero Comedy tentando de tudo passar o Didico. Aqui eu tava no modo passeio total aqui, sem
sem arriscar, não tinha mais o que ganhar, só perder. O gap da frente já era muito alto, o gap para trás também era o mesmo, basicamente, 3 segundos e pouco. E aí a briga intensa pelo terceiro lugar e pelo primeiro lugar. Que aí o Carol Kuma acaba conseguindo fazer o cutback ali no Didico e ele passa na última curva, o Didico perde a vitória. Aqui a gente chega em sétimo lugar, larguei em sétimo, cheguei em sétimo. Daria uma nota 7 para essa corrida. Meu ritmo de médio não foi muito bom. O Mata acabou me segurando um pouquinho de médio, mas de suave ele voou. O Mata era o piloto mais rápido da pista de suave. E meu ritmo de suave foi melhor, mas também não foi tão bom. Mas, no geral, foi uma corrida boa. Você vê aí um grid só com aliens, né? A gente chegar em sétimo. O Audi aqui de corrida não era um carro tão bom, mas foi um resultado bom. Então a gente vinha de um 8º lugar na primeira corrida e um 7º na segunda agora, só falta na terceira corrida. Então é isso aí, galera. Essa aí foi minha corrida. Um abraço aí para todos e muito obrigado aí para quem assistiu e até a próxima, né?